Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas Aquilotto. Meu nome é Paulo e vou dar sequência à parte das análises das posições, situações que a gente se encontra aí, que a maioria das pessoas que nós fazemos na hora de estudar a Loto Fácil, né? Então tem as questões das somas, números pares, ímpares, repetidos. E dessa vez, a parte 5, eu vou falar sobre a questão dos números primos e os números ímpares não primos. Os números primos são esses aqui, né? São todas praticamente as dezenas ímpares acrescidas da dezena 2, né? Então, como eu estou acrescentando também os números ímpares não primos, então fica aí as dezenas ímpares da Loto Fácil, das 25 dezenas, né? As dezenas ímpares, as 13 dezenas ímpares, mais a dezena 2, que está aí como número primo, tá bom? Parte do número primo. Partindo aqui então para a parte gráfica, aqui nós temos todos os concursos realizados até o momento da Loto Fácil, com as dezenas números primos. Então temos as quantidades de dezenas que estão aqui. Aqui nós temos a parte gráfica em relação a esses resultados dos concursos da Loto Fácil, as quantidades de dezenas de ocorrências, de quantidade das dezenas números primos, né? Então, no caso, 5 dezenas com 574 ocorrências, 6 dezenas com 511 ocorrências e 4 dezenas aí com 305 ocorrências. 7 dezenas aí com 280 ocorrências. São as 4 melhores quantidades de saídas dos concursos realizados pela Caixa Econômica da Loto Fácil, tá bom? Nós temos aqui os 30 últimos concursos realizados, a parte gráfica, a posição de como ocorreu a situação dos últimos concursos, né? E percebemos aí que a maior quantidade aqui no caso vai ser de 5, né? Então nós temos 5, 6 aí de 4, 5 a 7, né? Que seriam as 3 melhores possibilidades, ok? Agora nós vamos partir para a parte de comparativo, né? Nesse caso aqui são todas as possibilidades daquele universo de 13.268.760 combinações da Loto Fácil, onde nós temos aí as maiores ocorrências. Então, já vemos lá que na Loto Fácil a média de números primos é de 5, tá? Número primo, a média é de 5, tá ok? E por que isso? A quantidade de dezenas que mais provável de acontecer vai ser de 5 também, ok? São 1.009.008 combinações com 5 dezenas números primos, tá bom? Corresponde aí a 30,87% daqueles 13.268.760 combinações. Depois nós temos a quantidade de 6, depois vem 4 e depois vem 7. Então, se você analisar a parte gráfica, nós temos 5, 6, 7 e 4. Então, essa é a questão, a análise, por que acontece isso? Porque quando vai se fazer apostas, a quantidade melhor de apostas é vocês colocarem aí 5 dezenas aí, que eu falo para vocês aí de 4 a 6 dezenas, números primos, tá ok? Aqui está a parte gráfica da situação, a curva, né, onde a gente tem que tentar analisar, né, para melhorar aí a possibilidade de fazer melhores pontuações. Ou seja, se eu for fazer uma aposta, vamos supor que eu vou fazer 10 apostas e vou estudar a parte de Fibonacci, vou analisar a parte de Fibonacci. É importante que das 10 apostas eu tenha uma quantidade maior com 5 dezenas, salvo a questão de, por exemplo, está saindo muitas vezes com 5 dezenas, né? Tem uma sequência de concursos com 5 dezenas. E a possibilidade, a probabilidade de que saia mais ou menos que 5, né? Então, de repente, essa deve ser considerada essa análise. Mas, para efeito de apresentação, essa é a curva onde eu poderia ir trabalhar melhor as minhas apostas. Então, se eu tenho 10 dezenas, a maior quantidade aí que eu tenho que ter com 5 dezenas. Depois aí com 6 dezenas, depois 4, depois 7 dezenas, tá bom? Ou seja, de forma quantitativa, né, que ela forme essa curva gráfica, tá bom? Vou pegar a quantidade de apostas, 20 apostas, 30%
é preferido que 30% dessas apostas aí tenha 5 dezenas, 29% com 6 dezenas, 16% com 4 dezenas, tá bom? Dessa quantidade que vocês pretendem trabalhar. Vou pegar um arquivo qualquer aqui, eu tenho bastante aqui já, né? Que eu nem sei mais qual que tem menos, qual que tem mais. Vou pegar um aqui. Esse teste eu acho que tem pouca coisa, tem 3. Cara, então deve ser pouquíssima coisa mesmo, né? Eu vou pegar um aqui com 5. Vou pegar esse aqui. Ok? Tem aí 108 apostas. Vamos fazer também a avaliação para ver como que se encontra a parte das apostas em relação aos números primos. Ou seja, é importante que eu tenha mais ou menos essa curva aqui de quantidade, tá bom? Então nós já vemos aqui que 5 ela é a maior quantidade, então beleza, está com 30%. 6 eu tenho 25% e 7 eu tenho 27%. Ele já sai fora dessa condição aqui, ó, tá bom? Que seria 5, 6 e 4. Aqui eu tenho 5, 4 e 3. Então, a minha curva, além de tudo isso, eu ainda tenho mais dezenas com 3 dezenas, mais apostas com 3 dezenas de números primos do que com 7, tá bom? Então, avaliando, comparando essa parte gráfica, ela fica muito fora, tá ok? Ou seja, o ideal é que eu trabalhasse essa possibilidade aqui, tá bom? Você vejam que ela está com 3 aqui, uma quantidade maior, né? É lógico que isso é uma questão aleatória. Estou avaliando ela de uma aposta aleatória lá, que se não me engano, de concurso bem anterior, né, a esse. Mas é questão de se analisar aí a questão tanto para números primos como números ímpares não primos, tá bom? De forma que ela tente ficar assim mais ou menos nessa posição gráfica, ok? Vamos partir agora então para a questão dos números ímpares não primos, né? São 5 dezenas de números ímpares não primos, né? Dessas 5 dezenas, a possibilidade de sair nenhuma delas, veja, são 5 dezenas, a possibilidade de sair nenhuma delas é muito pequena, tá bom? Se nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, então esse 4 aqui ele corresponde à quantidade de 0, tá bom? 4 concursos apenas deixaram de sair as dezenas ímpares não primos, ok? Relembrando, os números ímpares não primos são esses aqui, 1, 9, 15, 21 e 25. Já de cara, a gente já começa a perceber o seguinte, as dezenas 1 e 25 são aquelas dezenas que a gente sabe que a quantidade delas, de saídas, ela é muito grande, né? São 1.960 e poucas mil ocorrências dentro daquela quantidade de 3.268.760 combinações. Então a possibilidade de sair dessas 5 dezenas, a possibilidade de sair nenhuma delas, ela é muito pequena, tá bom? Então, desde o seu desdobramento, desde o que vocês vão trabalhar, as suas apostas com 20 dezenas, 17, 18, 21, é importante que vocês coloquem lá, pelo menos aí 4 dessas dezenas, tá bom? Veja que 5 delas, tivemos até o momento 90 ocorrências, ok? Então, pelo menos 4 dessas dezenas é importante que vocês deixem para fazer as suas apostas aos seus desdobramentos, ok? Aqui abaixo também nós temos a quantidade, tá bom? As ocorrências, né, dos últimos 30 concursos. A média dela, dos números ímpares não primos, é de 3 dezenas. Então, você colocando 4 dezenas, pelo menos lá, 4 dezenas, já é o suficiente para vocês aí tentar garantir alguma pontuação, ok? E vamos fazer também a parte comparativa. Os mesmos concursos, eu vou clicar aqui em avaliar. Nós temos uma quantidade e temos o percentual. Então, o ideal seria aí mais ou menos em torno de 30% a 40%. Estamos com 46%, ok? Com 3 dezenas. Está bem acima do percentual, mas vamos analisar os outros pontos também. Então, tem que ter 3, depois 4 e depois 2, né? São bem próximos aqui de 2 a 4, 2 e 4, né, quantidade, né? Estamos aí mais ou menos aí
poderia ter um pouquinho mais aí com 4 dezenas de ímpares não primos. Analisando aqui, fazendo um comparativo gráfico, ela está aqui mais ou menos na curva, então ela está enquadrada aí mais ou menos para o acerto das dezenas, tá bom? Então nós temos aí de 2 a 4, que são as melhores possibilidades. É lógico, se eu colocar dessas quantidades que temos aí de 108, se eu colocasse pelo menos uma aposta com 5 dezenas ímpares não primos, não faria tanta diferença assim, tá bom? Assim como colocando 5 dezenas ou outra só com uma dezena também não estaria tão fora, podendo aí fazer uma reduzida, né, na quantidade aí das dezenas com 3 ímpares não primos, com 2 ímpares não primos, com 4 ímpares não primos talvez ficaria na mesma, talvez permaneceria, né? Mas gerando aí o ideal seria pelo menos aí, mesmo estando nessa curva, o ideal também seria ter uma aposta, pelo menos uma com 5 dezenas e uma aposta com apenas uma ou duas apostas aí com uma dezena ímpares não primos. Tá bom, pessoal? Então, falamos agora aí das questões das análises, né? O que é importante dentro daquele universo das combinações possíveis sem repetição, né? As 3.268.760 combinações. Dentro desse universo, também para a questão dos números primos e ímpares não primos. A questão de ocorrência para os números ímpares não primos, ela vai acontecer, que vai ter bastante repetições. Então, vemos aqui as questões das dezenas, né? Pela quantidade dela e pelo fato da possibilidade de não sair nenhuma das 5 dezenas, ser bem baixo, né? Ela corresponde a 0,47% apenas, né? São 15.504 combinações daqueles 3.268.760 combinações, apenas 15.504 delas não constam as dezenas ímpares não primos, tá bom? Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de vocês fazerem montar as suas apostas. For fazer uma aposta, 2 apostas, aí tudo bem, vocês vão ter que analisar aí, ver o que vocês, né, trabalharem lá nas suas questões aí, analisando outros pontos, e você chegarem à conclusão que você vai sair 4, 5, 3 dezenas ímpares não primos, tá bom? Mesma coisa, não deixe de jogar pelo menos aí uma delas, 2 delas, ou até 4 dezenas ímpares não primos. Mas, quando você vai fazer uma quantidade maior de apostas, é bom também trabalhar essas questões das participações, né, de quantidade das dezenas, tanto em números primos como ímpares não primos. Tá bom, pessoal? Mais uma parte aí concluída para vocês analisarem, tá bom? Verificar nos vídeos. Temos as outras partes que eu já comentei com vocês. E depois eu vou dar sequência aí para mais uma parte aí. Já estamos chegando no final, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E boa sorte nos seus jogos.